Quer ver outro momento horrível? O primeiro assassinato no mundo foi um irmão que matou outro irmão. Por um motivo absolutamente banal, tolo, tosco. Aquele ser humano teve a capacidade de matar o seu irmão. Quem era aquele ser humano? Filho de Adão e Eva, o casal que fora criado pelas mãos de Deus, num lugar especial, de uma forma especial, à imagem e semelhança de Deus, puros, santos, iluminados, livres. O que fizeram? Fizeram uma escolha maldita. Fizeram uma escolha simplesmente maldita. E se não fosse a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, era o fim. Seriam escravos do diabo para sempre, porque eles escolheram submeter-se ao reinado do diabo. Submeteram-se à tirania do maligno a partir do momento em que eles escolheram pecar contra o Senhor. O que o filho faz? Pós esse ocorrido, pós os nossos primeiros pais terem saído do Éden, porque não havia condição de eles continuarem ali, sem incorrer num outro erro, que seria que eles comessem do fruto da vida estando em pecado, e aí seriam pecadores eternamente. E há aquela desavença no coração de um irmão com relação ao outro. E veja, Deus falou com aquele homem. O próprio Deus fala: Caim, por que o seu semblante está caído? Por que você está com essa cara amarrada? O que está acontecendo? Por que você está tenso, mal-humorado, estressado? O que está acontecendo? Eu vejo no seu semblante que você está mal. Claro que Deus sabia, mas o Senhor é mestre em perguntas para nos fazer levar em consideração o que nós estamos fazendo quando somos levados a responder a respeito das nossas atitudes. Ele diz, olha, o Senhor ainda diz para Caim, olha, o pecado está à porta. A ira, a raiva, o que você está sentindo, abre portas para que você cometa um pecado. E o pecado está à tua espreita, mas depende de você. Depende exclusivamente de você. Está em suas mãos decidir não cometer este crime. O que ele escolheu? Escolheu cometer o crime contra o seu próprio irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando tem alguém que está determinado ao pecado, quando está alguém que está dominado pelo pecado, dominado pela ira, dominado pela raiva, ou dominado pela paixão, dominado pelos sentimentos baixos, dominado por aquilo que é da natureza humana mais vil, quando está cego, quando está insensível à moral, aos apelos do Espírito Santo, aos apelos do próprio Deus pelo Espírito Santo. Quando alguém está dando ousadia para o pecado de maneira deliberada, ele está cego, ele está cega. Que nem mesmo Deus falando, o indivíduo se dá conta de decidir diferente daquilo que a sua carne está decidindo. Pense nisso, lembre-se disso. Quando o indivíduo está tomado pelo pecado, até Deus falando, como Deus falou com Caim, é o indivíduo quem vai decidir voltar atrás ou permanecer na sua decisão de pecar. Caim decidiu pecar.
Digo isso para você ter muito cuidado ao colocar na conta de Deus o que não corresponde a Deus, que é forçar o coração humano, forçar a mim e a você a abandonarmos o pecado que tem sido entrelaçado em nosso coração, que tem sido entretido aqui em nosso coração como uma possibilidade muito real. Muitas vezes, Deus vai falar e a depender da teimosia, da rebeldia do indivíduo, nem Deus falando impedirá que ele cometa tal crime. Nem Deus falando. Que isso fique muito claro. Deus falou com Caim e Caim foi rebelde. Deus falou com Caim abertamente, disse: Caim, não faz isso, o pecado está à porta, mas cabe a você dizer sim ou não para ele. E ele escolheu dizer sim e foi lá e matou o seu irmão. Cometeu esta injustiça. Porque Deus faz tal coisa, porque ele apela ao coração, porque ele convida, porque ele insiste, porque ele é claro. E aí alguém pode dizer assim, mas por que ele não impediu a morte de Caim? Quem morreu mesmo, a morte real, foi a de Caim. E não a de Abel. Abel ressuscitará para a glória de Deus. Abel teve interrompida a sua vida por aqueles dias. Mas Abel está na galeria dos santos. Lá na carta de Paulo aos Hebreus, está lá. E o destino de Caim? Quem saberá dizer? Quem conclui? Pelo relato a respeito da vida daquele homem? Tem alguma noção de como fora o fim da sua vida, as tristezas, as agruras, os pesares pelos quais ele passou? Agora, também é preciso ver, nessa mesma história, a disposição do Senhor para perdoar. O Senhor, tudo o que fez, de colocar um sinal na testa de Caim, de o deixar ir para longe, de colocar aquele sinal para que ele não fosse morto por ninguém, para que ele tivesse tempo de arrependimento, para que ele tivesse tempo de se reconciliar com o Senhor. A intenção de Deus é sempre Ele mesmo perdoar as nossas ofensas, é sempre disponibilizar para nós a possibilidade da experiência do perdão, sempre.